Prosa Cultural. Novo episódio, nova série. Agora nós vamos para a segunda temporada do Prosa Jurídica. Nós estamos tentando levar até vocês, de uma forma simples, informações para poder agregar e ajudar. Hoje nós vamos falar sobre Código Civil, Lei 5.478 de 1968. Do que eu estou falando? De alimentos. Pensão alimentícia mais popular, conhecemos mais desta forma. Doutor Rafael Canário irá nos explicar. Doutor, seja bem-vindo ao Prosa Cultural novamente. Obrigado. Alimentos. O que é prestar alimentos? Ana, interessante entender o conceito de alimentos. Porque prestar alimentos não é só oferecer a comida, literalmente. Né? Vai mais do que isso. E aí, lembrando da música de Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Faz parte. Então, faz parte a educação, faz parte a saúde, o lazer, o transporte, o que se veste e, obviamente, a comida. Então, a ideia de prestar alimentos é a ideia de que alguém nessa relação precisa desse sustento e alguém está responsável por esse sustento. Então, a relação inicial é essa. Entendo. Dentro desse contexto todo de alimentos, nós temos algumas divisões. Dentre essas divisões, nos explique aí, porque nós temos a oferta, o pedido, a execução e a exoneração. Como funciona, como se divide, para os telespectadores do Prosa entender um pouco mais sobre os alimentos. A oferta é a iniciativa, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que percebe que tem a responsabilidade de sustentar alguém. Mesmo que não more na mesma casa, mesmo que não convivam, mas ele entende ou ela entende que tem a obrigação da manutenção da qualidade de vida desse alimentado. Então ele bate as portas do judiciário para dizer assim, olha, eu gostaria de deixar claro que eu quero fornecer tal valor mensalmente ou semanalmente. Enfim. É o sonho de todo alimentado e de todo advogado, né? É verdade. É o que faz a oferta porque ele é consciente. Ele é consciente. O pedido. O pedido é quando aquele que é responsável talvez não seja tão consciente assim, ou não esteja atento à sua responsabilidade, mas do outro lado tem alguém que precisa. Tem alguém que está sem escola, sem transporte, ou literalmente com fome. Né? Sim. Então, ele vai bater as portas do judiciário para dizer, olha, aquele ou aquela que é responsável por mim não está prestando os alimentos de forma devida. Então, por favor, chame aquela pessoa para que a gente possa conversar aqui e lembrar a ele ou a ela de que eu preciso me alimentar, de que eu preciso vestir, que eu preciso de saúde e etc. Exoneração, doutor. A exoneração é o fim da prestação de alimentos. Né? Normalmente, quando se fala de um menor, esse é o exemplo mais clássico, a ideia é que essa criança ela chegue à adolescência e ela chegue à maioridade e aí ela passe a não precisar mais receber os alimentos. Com quantos anos pode pedir a exoneração? E tem que pedir? Ela não é automática? Ela não é automática, tem que ser pedida judicialmente. Tem uma confusão que as pessoas acabam achando que ela é automática. Ela tem que ser pedida judicialmente. Inicialmente, com 18 anos, já é possível pedir, alcançou a maioridade. Tá? Sim. Existe uma exceção a isso, e aí a jurisprudência nacional já é bastante pacífica nesse sentido, de dizer o seguinte, se esse alimentado estiver cursando uma faculdade, estiver num curso de nível superior, entenda então os cursos tecnólogos, aqueles de 2 anos, um curso técnico, pós-ensino médio também pode ser considerado. Sim. Significa que aquela pessoa está se preparando para a vida adulta. Ela já tem 18 anos, ela já é maior. Mas ela ainda necessita. Ela ainda necessita. Então, a prestação de alimentos ela pode ser prorrogada normalmente até os 24 anos. Entendo. E a execução? Eu acho que essa é a parte que cabe mais dúvidas, principalmente para quem para quem tem que pagar os alimentos, tanto para quem tem que receber. O que acontece? Quando a pessoa que presta alimentos, que tem a obrigação de prestar alimentos,
está inadimplente com a sua obrigação, ou seja, deixa de pagar, e isso alcança, em média, o período de 3 meses, essa pessoa pode ser presa, né? É um caso muito específico de prisão civil, prisão por dívida no Brasil. É uma exceção no Brasil, né? O fato dela ser presa, inclusive, não exime ela de ter que pagar. Ela é presa, mas ela continua com a dívida. Ou seja, não adianta falar, não pago, vou preso, mas não pago. Ela vai presa, mas continua com a dívida. De alguma forma, aquilo vai ter que ser resolvido. Podendo alcançar, inclusive, os avós. Na verificação da incapacidade dos pais no pagamento daquilo, essa dívida pode alcançar os avós, porque a parte frágil da história, que é o alimentado, tem que ser protegida, tem que ser preservada. E me fala uma coisa, é regra uma porcentagem, se a pessoa, geralmente as pessoas falam, vai pagar 30% do salário, isso é uma regra ou vai depender ali da situação de quem é a pessoa que vai fornecer os alimentos? Existe um binômio, que é a possibilidade e a necessidade. A possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Se a pessoa, por exemplo, é um assalariado, ele recebe um salário mínimo mensal, não é razoável que essa pessoa contribua também com um salário mínimo. Sim. Por outro lado, se a pessoa tem uma renda mensal, por exemplo, de 20 mil reais, também não é razoável que ela contribua só com um salário mínimo. Então, a depender da possibilidade de quem está prestando alimentos, esse valor pode alterar para cima ou para baixo. Como depende também da necessidade. Por exemplo, imagine uma criança que precisa de um atendimento médico especial e esse atendimento médico seja um pouco mais caro. Então, o caráter necessidade, o fator necessidade, vai impulsionar para cima ou para baixo, a depender das circunstâncias. Na verdade, cabe muito o bom senso, né, de poder, que acaba, nos términos de relação, sempre tem o sentimento de perda e acaba se confundindo. Falando especificamente de uma criança, acaba se confundindo. Eu não vou pagar a pensão porque eu vou dar dinheiro para a ex-mulher. E quem acaba tomando o maior prejuízo com isso é o alimentado. Acontece. Então, mais tem que prevalecer o bom senso e deixar os sentimentos de lado. É verdade. Sonho de consumo dos advogados, daquelas que precisam, né? Eu falando como mulher, daquelas que precisam sustentar e alimentar seus filhos. Pessoal, Prosa Cultural junto com vocês, nos acompanhem, estamos em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, venha conosco, sabe por quê? Toda hora é hora de prosa.